É favorável. Muito bem, estamos de volta com o Semana Esportes, ao vivo para você aqui pela TV Semana, né? Para o nosso último bloco, para a alegria do meu amigo André Chalabi, do meu amigo Raniel lá do Bar do Laércio, do Sérgio, do Cláudio, né, os irmãos dele, e da infinidade aí de torcedores celestes que estão nos acompanhando. Nós vamos destacar o Cruzeiro, né? O campeão brasileiro é assunto agora deste bloco aqui do Semana Esportes. O Cruzeiro, aliás, que joga neste meio de semana, para ser mais preciso, na quinta-feira, às 9h45 da noite, pelo grupo 3 da Taça Libertadores, o time enfrenta o Mineiros, né, da Venezuela. Né? Mineiros e Cruzeiro, fora de casa. O Cruzeiro então vai embarcar para a Venezuela para esse jogo. Né? E a equipe do Cruzeiro, que, segundo o retrospecto, meus amigos, nunca perdeu para times venezuelanos na Libertadores. Mas vamos ver o que o Marcelo Oliveira está planejando aí para utilizar nessa partida. Como é que está a preparação da equipe celeste para esse jogo, esse confronto importante pela Taça Libertadores. Vamos ver. Alisson, por merecimento e até seu reconhecimento, volta a conviver com a titularidade. O mesmo pode-se dizer do volante William Farias para o jogo lá na Venezuela. Também é outro jogador que você tem elogiado pelas atuações? É verdade. O caso do Alisson, por 3 vezes já o havia escalado como titular e garantido como titular. Dessas vezes anteriores ele se machucou, sempre com o mesmo tipo de lesão, né, uma lesão muscular, porque é um jogador muito disponível e muito intenso, né, que quer a bola toda hora e que parte para cima. Então ele não vinha jogando apenas por um cuidado, né, e uma prevenção da comissão técnica. E exatamente o mesmo fizemos agora com o Mike, que é um jogador titular também, um jogo importante contra o Vira, defendendo a liderança. Eu deixei fora preventivamente para que não haja qualquer problema. Eles estão fazendo um trabalho específico, diferenciado, para que tenham esse mesmo fôlego, esse mesmo ímpeto, essa mesma técnica com uma musculatura um pouco mais forte. E o William é sempre um jogador útil, né? Um ótimo marcador, tem um passe bom também, está se firmando aí no Cruzeiro. Nós teremos o Williams e o William com ótimas condições de jogo. Isso é muito importante, porque na ausência de um outro, cobre muito bem. Marcelo, a gente tem acompanhado que você também vem cobrando a questão da finalização, e ela vai ser mais importante, como é em todo jogo, nessa partida, porque se o Cruzeiro fizer 2 gols, alcança a liderança do grupo. Há essa preparação, além da normal no treinamento? Existe um ponto positivo, porque nos 2 jogos da Libertadores, nós criamos muitas oportunidades, tanto lá no segundo tempo, na altitude, e aqui no Mineirão também, contra o time argentino. E isso é positivo. Agora precisamos de tranquilidade, confiança, um pouquinho menos de ansiedade, para que a bola entre naturalmente, que a gente não tenha que sofrer tanto para ganhar o jogo, né, para finalizar e fazer os gols. E que importância tem, né, esse trabalho que o Cruzeiro vai fazer de reconhecimento, né, do regulamento, mas também treinando um dia antes para esse jogo lá na Venezuela? Como é uma viagem, uma logística diferente, um pouco mais complicada, né, a gente vai 2 dias antes e vai ter esse dia para treinar. Acho que não vai ter problema algum, tem clima bom, temperatura boa, o campo também não é tão ruim, e temos que cuidar só do adversário mesmo, né, e a gente vai muito preparado para isso. É um jogo de atenção total e, como eu falei, temos que vencer os duelos individuais, o detalhe, para que a gente possa tá voltando com a vitória de lá. Tudo bem que deve mudar um ou outro jogador, mas antes do jogo contra o Huracan, vocês jantaram assistindo o jogo entre o Mineiros e também a equipe do Universitário de Sucre. O que dá para tirar de positivo que o Cruzeiro pode aproveitar nessa partida lá na Venezuela? Acho que cada jogo é um jogo. Eles jogaram daquela maneira contra o Huracan. Contra nós pode ser uma maneira diferente de jogar, mas como eu falei, a gente tem que estar ligado em todos os aspectos, atenção total e com certeza batalhar muito para que a vitória venha para Belo Horizonte. Tá, então, esse o William Farias é um jogador da equipe celeste. Agora, é aquele detalhe, né? Libertadores da América é uma competição diferente, por mais que os adversários sejam, em tese, inexpressivos, não com tanta tradição no futebol sul-americano,
é bom botar as barbas de molho, porque não tem ninguém boa por aí não, né? Então tem que levar a sério, tem que jogar com profissionalismo e vencer, que para a coisa não ficar complicada, não é isso, André? Claro, o Cruzeiro foi muito feliz nessa adiamento desse jogo aí pela rodada do Campeonato Mineiro, para se preparar melhor para esse jogo contra o Mineiro, que não vai ser um jogo fácil, mas também não é um adversário que tem muita expressão dentro da Libertadores. Porém, essa questão aí do Williams ter machucado, sentido uma contusão na sua perna, vai entrar o Williams Faria. Em questão de comparação entre um e o outro, é lógico que o Williams põe o Williams Faria no bolso, porque o Williams é muito mais técnico, tem uma pegada mais forte no meio de campo, sabe sair jogando, mas é o que tem de opção, então a gente tem que encarar isso como um fato real. Se tratando aí do Alisson, que vai entrar aí no lugar do William Bigode, também é uma boa opção, porque é um jogador que sabe jogar mais pelas pontas, cria mais, tem mais velocidade e ainda tem característica aí de ser um jogador muito rápido, lembrando aqueles bons tempos de futebol do Salão, Jorginho, aqueles dribles curtos e tal. Então eu gostei da opção do Marcelo e o time está muito focado para esse jogo dos Mineiros aí. E se ganhar, passa a ser líder da chave dele na Libertadores. O Jorginho não pode tratar como mamão com açúcar não, né? É o que eu falei antes aqui, todo adversário tem que ser respeitado. Claro, sem dúvida. Fora de casa, então, tem vários exemplos aí de situações que os times de melhor expressão complicaram, o próprio Cruzeiro que encontrou dificuldade contra o Huracan, né? Sim. E o Galo perdeu para o Atlas, né, Jorge? A gente sabe que o futebol venezuelano melhorou muito, melhorou bastante daquele futebol de 15 anos atrás, 10, 15 anos atrás. Porém, a gente tem que entender que não é aquele favoritismo mais que leva para lá, de golear lá e golear aqui. Não tem bobo mais hoje no futebol. Mesmo assim, o favorito continua sendo o Cruzeiro, porém, vai encontrar sim, poderá encontrar dificuldades sim, para vencer o Mineiros lá nos domínios deles. Agora, quanto ao Marcelo, tem que se respeitar que um treinador bicampeão brasileiro não veio por acaso. Mas penso que o Marcelo está completamente enganado em substituir o Williams pelo William Faria. Não, ele está substituindo. Tá, vai entrar com o William Faria. Porque o Williams está machucado. Então tudo bem. Para mim ele ia trocar por questões técnicas. O outro é titular absoluto. Tudo bem. Então retiro aqui minhas palavras. Continuo entendendo que o Marcelo está de parabéns, que é um grande treinador. Porque lá no Cruzeiro fala-se muito que a titularidade deveria ficar com o Williams Faria e não com o Williams. Mas eu penso completamente o contrário. O Williams Faria é um jogador ainda que é uma promessa, né? E o outro Williams já é uma realidade. Verdade. Agora, Jorginho, sábado, né, foi o aniversário de um grande cruzeirense, que é o Alexandre Calazans, meu amigo, a gente estava lá presente, meu